Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Teologia Aprenda Mais. Estamos agora no momento EBD, mais saber, mais viver. Hoje nós vamos ministrar a lição de número 10, que você vai apresentar na sua escola bíblica dominical para a sua amada classe no dia 7 de setembro de 2025. Olha só, 7 de setembro vai ser feriado, né? Mesmo caindo no domingo, mas é o dia da independência do Brasil, né? Dia da independência do Brasil. Então, a gente vai estar trabalhando a lição de número 10, né, que traz o título, a expansão da igreja, né, a expansão da igreja. A lição de número 9 retratou a questão de Estevão, né, a questão da Estevão, homem cheio de fé, de sabedoria, homem cheio do Espírito Santo, né, que Deus usou ele poderosamente em sinais e prodígios, né. Mas aconteceu que perante o Sinédrio ele foi julgado, né, de forma horrenda, de forma desonesta, e levaram ele para fora da cidade e apedrejaram, ok? E aqui algumas partes do texto, né, da lição de número 9, vai ser também trabalhado aqui na lição número 10, né, só para dar a conclusão e desfecho também que tem o contexto, ok? Então, o texto áureo aqui fala, os que andava disperso, ia por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe, a cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, tá? Atos 8, versículo 4, versículo de número 5, né? Pregava a Cristo. Como Paulo diz em 1 Coríntios, né? O crucificado. Ok? Verdade prática. A igreja só crescerá quando ultrapassar seus próprios limites, levar a mensagem de Cristo para além de suas paredes, além de suas fronteiras. E o que aconteceu em Jerusalém, que a gente vai ver no conteúdo dessa lição. A leitura bíblica em classe, né, se encontra no livro de Atos, né, que é um livro de história da igreja, né, que está na própria Bíblia. É um livro que retrata toda a expansão da igreja, a parte geográfica, né, onde que o autor do livro de Atos é Lucas, né, segundo a tradição, a partir do maior teólogo do século II, chamado Irineu, né, Irineu testificou, né, junto com a igreja do século II, e diz que Lucas é o autor do livro de Atos, ok? E Lucas não errou, né, com relação ao livro de Atos, né? Então, ele registrou 32 países, 9 ilhas, né, e 54 cidades. Então, Lucas retrata a indumentária, todo o sistema sociopolítico e etc. no livro de Atos, que eu convido você para adentrar o canal Teologia Aprenda Mais, e vai até a nossa playlist, tá? E procura sobre toda a estrutura do Novo Testamento, onde que eu falo dos evangelhos sinóticos, as cartas joaninas, o evangelho joanino e o próprio livro de Atos em si, também dentro da teologia do Novo Testamento, ou então dentro do sumário voltado para a estrutura do Novo Testamento, em especial do livro de Atos que nós estamos trabalhando. A lição de número 8 retrata. E também Saulo consentia na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos, está bem explícito, bem claro, né? O texto aqui é só ler, respeitando ponto e vírgula, né? E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos, tá? Vai ser comentado na lição. E os varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. Para falar sobre esses varões piedosos aqui também. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, né, arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão, né? Encerrava na prisão. Então, aqui o contexto aqui, como é que Paulo chegava em casa, né? Quando perguntava para um cristão, para um pai de família, né? Você é cristão? É claro que um cristão ia dizer, sou, né? Então, a esposa, os filhos, era arrastado, né? Levado pelos soldados lá, né? Os guardas do templo, né? Encabeçada por Saulo de Tarso, ok? Como está aqui no texto, no versículo, a gente pode fazer até todo uma exegese do trabalho que a gente pode até ler no versículo aqui, capítulo de número 8 de Atos. Mas os que andavam dispersos ia por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo.
E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouvia e via os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos, olha só, e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, né? Mas crendo em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, ser batizava, tanto homem como mulheres. E criou até o próprio Simão, sendo batizado, e ficou de contínuo com Filipe, e, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria receberam a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por todos, né? Deixa eu ver aqui. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria receberam a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebesse o Espírito Santo. Vamos para a introdução. Nessa semana vamos estudar como a igreja foi dispersa por causa de uma grande perseguição. A lição está muito bem explicada. Até então, os cristãos estavam concentrados em Jerusalém e não tinham avançado na missão de espalhar o evangelho. Mas tudo mudou quando Estevão, um dos 7 escolhidos para servir, foi morto por causa de sua fé. Um grande sermão que ele pregou. O maior sermão do Novo Testamento é o sermão de Estevão, né? E, na verdade, quando ele termina o sermão, o povo queria o matar. E, de fato, o matou. Na verdade, Jesus havia lhe predito em Atos 1:8 que os cristãos seriam espalhados pelo mundo para anunciar sua mensagem. Muitas vezes, Deus usa circunstância para cumprir seus propósitos, que é muito importante para trabalhar teologicamente esse conceito, né? Que Deus usa realmente situações, circunstâncias para cumprir seus propósitos. Foi isso que aconteceu na igreja em Jerusalém, mesmo sofrendo uma grande perda e tendo de sair da cidade, os cristãos não fugiram derrotados. Pelo contrário, eles continuaram firmes, levando as boas novas para outras pessoas. A palavra-chave da lição é evangelização. Isso é a questão da missão da igreja, que está na grande comissão, né? E Marcos 16:15, quando diz: "Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado." Aí entra a questão dos sinais. Isso é o texto da grande comitiva, junto com Mateus capítulo 28, né? E Mateus capítulo 28 também tem o texto da grande comissão, onde que também nos diz para pregar o evangelho em todo o mundo, ensinando as nações acerca da palavra de Deus. Vamos lá. O tópico de número 1, a igreja diante da perseguição. Embora perseguida, não fragmentada, né? Por conta da perseguição que foi movida contra Estevão, o evangelista enfatiza que os cristãos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, né? Muito bom que ele vai explicar, que ele explica muito bem na lição, né? O exceto os apóstolos, porque a gente até pensa, mas uai, todo mundo se espalhou, mas os apóstolos ficaram aqui, tinha que alguém ficar cuidando da casa, dando orientação. E esses eram os pastores, eram os apóstolos. O capítulo de número 4 e 5 de Atos registra a perseguição focada, mas sobre os apóstolos, líderes da igreja. O fato de eles não terem se dispersado como fizeram os demais crentes, não significa que eles também não foram perseguidos. Alguns versículos atrás, como está o capítulo 4, capítulo 5, né, tem aquelas perseguições lá dentro, né, que ocorreu pelo Sinédrio, onde que Pedro, João foram presos, e etc., né, e aquelas perseguições que estavam ali. Mas depois, agora, quando entra a figura de Saulo, o negócio muda, né? Uma perseguição, ela já espalha mais. É isso que Deus usa a circunstância para cumprir seus propósitos, como o comentarista da lição bem colocou. Vamos lá, eles ficaram em Jerusalém porque a igreja, sob pressão e perseguição, precisava deles, então precisava do pastor
para ainda rebanhar, cuidar, né, está ainda se tratando de certos assuntos que ali poderia ser trabalhado. O que estava em foco aqui é a intenção que a perseguição atingiu, que daquele momento em diante alcançaria todos os crentes. Deve ser também destacado que, mesmo perseguida e dispersada, essa igreja não se desorganizou nem se fragmentou, mas continuou uma igreja forte e unida. Lembra da promessa de Mateus 16, né, e 18, né, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja de Cristo. Então, a igreja é de Cristo. Ela tem um dono, né? Assim, Saulo de Tarso vai conhecer ele no caminho de Damasco, né? O dono da igreja, o cabeça da igreja. Então, aqui está a igreja em luto, né? A igreja em luto. A narrativa de Lucas destaca que uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. A palavra traduzida aqui, pranto, significa também choro, lamentação e luto. Lucas nos informa que esse pranto foi feito por varões piedosos. O texto não diz quem são, de fato, esses varões piedosos, mas eu concordo com o comentário, ou comentarista da lição, o pastor José Gonçalves, que ele coloca muito bem. O texto não especifica quem era ele. Alguns acreditam que fossem judeus que viviam em Jerusalém, cuja oposição aos cristãos não era tão intensa. O contexto favorece que eram cristãos compassivos, que fizeram esse lamento, antes também de fugirem ou serem dispersados. A gente pode colocar figuras, né, também como colocar como exemplo, que poderia ser judeus piedosos, né, aqueles que não abraçaram totalmente o cristianismo de uma vez, mas vamos colocar a figura de Cornélio, né? Cornélio não era um judeu, mas era um cristão, né, onde que realmente ele reconhecia Cristo, e muitas outras pessoas, podiam ser judeus, podia ser romanos, né? Mas de qualquer maneira, Deus assim providenciou essas pessoas piedosas, né, que vão ser recompensadas no tribunal de Cristo. Então, eles fizeram grande pranto, choro, né, realmente na partida de Estevão ali, ok? Então, poderia ser judeus piedosos, né, assim como a gente viu como José de Arimateia, Nicodemos, né, e muitos outros, né, que realmente não publicaram, não promulgaram e não falaram que era crentes, mas de lá eles tinham alguma intenção de fé com o cristianismo. O contexto favorece aqui que era cristão compassivo, né, que fizeram esse lamento antes também de fugirem ou serem dispersados. Também é uma possibilidade também para se pensar. Mas não desesperada. A igreja não estava desesperada, né? Então eles partiram. Claro que morreu alguém. O fato é que a igreja pranteou Estevão, chorou por ele, e lágrimas foram derramadas. Contudo, o texto não mostra uma igreja desesperada, desmotivada ou devorada pela tristeza. Então, mesmo diante da perseguição, a igreja estava cheia do Espírito Santo. Então, a palavra-chave é essa: para a vitória, para realmente resistir totalmente a essas perseguições, seja perseguições físicas, seja perseguições de forma intelectual, de forma verbal, ou que seja, no trabalho, aonde que você esteja, eu vejo que a única solução, não acho, eu vejo que a única solução é estarmos cheios do Espírito Santo e sermos direcionados por ele. Um dos seus membros queridos e ilustres havia sido morto, trazendo consequência para todos, mas isso não a calou e nem tampouco a impediu de manter-se entusiasmada para avançar no testemunho de Cristo, né? Uma igreja cheia do Espírito Santo. O tópico 2, a igreja que evangeliza. Mesmo dia da perseguição, mesmo assim, Deus usa a circunstância. Deus, né, ou ele decreta ou ele permite, assim como ele fez. A evangelização centrada na palavra de Deus, não existe evangelização sem Cristo, não existe evangelização sem a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus, né? Esse versículo mostra que a igreja primitiva, a igreja de Jerusalém, era movida pelo poder do Espírito Santo, ou seja, cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante. Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus. Então, a igreja cheia do Espírito Santo, para pregar o evangelho. Mas eu posso dizer uma coisa, o seguinte: a igreja de Jerusalém, os crentes da igreja de Jerusalém,
a igreja era toda formada de judeus, né? A gente vê na escolha dos 7 diáconos, a gente vê que as viúvas, tem as viúvas judias, né? De fala aramaica, né? Judeus nativos de Jerusalém, né? O judeu, e as judias lá de fala grega, né? Que são de fala grega, que são os judeus da dispersão, né, ou da diáspora, né, que assim se espalhou para todo mundo, e precisamente desde a época do cativeiro babilônico, muitos ficaram fora, né, estavam em outros países, e de lá falava essa língua universal, comercial, que era o grego koiné. Então, tinha os judeus que falavam aramaico e os judeus que falavam o grego, né? Mas a igreja de Jerusalém se pregava, se anunciava em aramaico. Vamos dizer, uma das questões assim que a gente pode pensar, né, como pressuposto básico, é a questão de Estevão ter pregado, né? Você vê que ele está debatendo, disputando, junto com judeus de fala grega, né? Mas mesmo assim levaram ele até o Sinédrio era composto, né, pelo sumo sacerdote, né, ter a membresia total de 71, né, cujo cabeça, o presidente, diante do Sinédrio era o sumo sacerdote, né? Então tinham essas sinagogas, né, na época de Estevão, ele debateu e discutiu. E de lá, a igreja de Jerusalém só ficava lá, pregava em hebraico, anunciava em aramaico, e etc. Então ela estava totalmente ali, né, encerrada ali em Jerusalém, e a mensagem de Atos 1:8, né? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, semeis testemunha tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Samaria, vamos ver, eles receberam o poder no dia de Pentecoste, evangelizaram Jerusalém, evangelizaram a Judéia, mas agora faltava quem? Samaria, né, para se pregar Samaria e até os confins da terra. E você pode ver o seguinte, né, Estevão prega, né, um maravilhoso sermão lá, né, o texto lá em grego, né, pregou um sermão, o maior sermão do Novo Testamento é o sermão de Estevão. Ele faz todo um apanhado, uma síntese muito bem trabalhada, né, na exegese do Antigo Testamento, aplicação para o Hamashia, para Jesus, né? E no final o povo, o único ali que ficou com aquela semente plantada é o jovem Saulo, né, que consentiu com a morte de Estevão, que vai se converter no caminho de Damasco, né? Ele não se torna um Paulo, o nome dele é Paulo, ele tinha um cognome, o nome dele é Shaul, né? Nome judaico, Shaul, mas o nome dele também é Paulo, né? Então ele adota, ele não adota, não, ele usa o nome dele lá que a gente vai ver no capítulo 13, 14, 15, né, ele passa na viagem, na primeira viagem missionária, a usar o nome dele, Paulo. Né? Ele não se torna, né, o nome dele é Paulo. Né? Então ele tinha dois nomes, como era costume naquela época. Ele é um cidadão romano. Ele não se torna Paulo. Ele já é Paulo, porque o nome dele é Paulo. Ok? Então, nesse caso, na mensagem de Estevão, uma semente ficou plantada no jovem Saulo que estava ali, que consentiu com a morte dele. E na morte de Estevão aconteceu, né? Aconteceu essa grande perseguição. Em Atos 8:4, lemos que os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. Então, teve essa perseguição, né? E o povo foi espalhado. E onde que o povo ia, a igreja, os discípulos ia, né? Se pregava a palavra de Deus. Esse versículo mostra que a igreja primitiva era movida pelo poder do Espírito Santo, ou cheia da presença divina para levar a mensagem de Jesus adiante, né? Então, uma igreja que sofre perseguição tem que ser uma igreja cheia do Espírito Santo, que ela jamais aguentará uma perseguição, né? E perseguição realmente envolve todos os aspectos, né? Mas, além disso, a igreja de Jerusalém também era focada na palavra de Deus, né? E assim foi. Os cristãos foram espalhados por diferentes lugares, logo após ali, da morte de Estevão, né, na perseguição de Saulo, não pararam de falar sobre as boas novas de Jesus. Boas novas significa evangelho, você já sabe disso. A igreja primitiva
operava sobre o Espírito Santo e era, portanto, firmada na palavra de Deus. Isso é sem sombra de dúvida. A gente pega no capítulo 2, capítulo 3 de Atos, a gente vê que a igreja era totalmente focada na palavra de Deus, a igreja de Jerusalém. Sua fidelidade à mensagem do reino resultou em muitas conversões, milagres e libertações. Se queremos evangelizar com êxito, também precisamos viver pelo poder e estar centrado na palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e de prática. Evangelização centrada em Cristo, né? Uma mensagem cristocêntrica, uma mensagem que tem por base Cristo. Filipe, um dos 7 escolhidos para servir na igreja, também foi disperso e, ao chegar a Samaria, lhes pregava a Cristo. Como já vimos, um ministério bem-sucedido precisa ser fiel à palavra de Deus, mas também deve ser totalmente centrado em Jesus. Filipe não pregava ideias da moda, mas sim a mensagem da cruz, né? Cristo era o centro de sua pregação. Assim, a evangelização precisava ser focada em Jesus. Então, logo após a morte de Estevão, o povo se espalhou, os cristãos se espalharam. Olha só quem vai pregar para o samaritano. Quem vai pregar para o samaritano não é um judeu, não é um cristão, né, nativo da Judéia. É um cristão da dispersão, Filipe, né, um judeu de fala grega, né? Olha que o samaritano era tido como um povo maldito, né? Como um povo totalmente místico, né? Aquele entrave, né? Que um judeu jamais, né, conversava com o samaritano, né? Tinha o samaritano como um povo totalmente rude, um povo endemoniado, um povo que não prestava, né? Então tinha toda essa questão dessa diferença cultural, essa diferença religiosa e etc. Mas os samaritanos, mesmo sabendo toda essa história, que eu não vou falar aqui, né? Mas como você já sabe a história do samaritano, mesmo assim Jesus veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Envolve samaritano, envolve o gentio, envolve todos em si, né? Ele veio para a casa de Israel, né? Para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o evangelho foi e é, né, como ordem imperativa, pregar em todo o mundo a mensagem da palavra de Deus. Então, aqui acontece, depois da morte de Estevão, Filipe sai, Filipe é um dos 7 diáconos lá, que é escolhido, né, no capítulo de número 6, e todos eles têm nome grego, né, todos eles têm nome grego. E aqui, um judeu grego, Filipe, chega até a região de Samaria, né, até o samaritano, um povo totalmente desprezado, um povo que era inimigo dos judeus, os judeus realmente eram inimigo deles, né, porque os dois não conversavam, os dois não. A gente viu também a questão lá da mulher samaritana, né, na conversa com Jesus e etc, né, e o samaritano era tido como um povo desprezado, ok? Mas é bom focar que os samaritanos tinham um Pentateuco, né, tinham a Torá, que são os 5 primeiros livros de Moisés, né, que Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Hoje o samaritano em Israel aí, eles ainda existem, né, são em torno de 700, 800 e etc, né, que teve toda aquela mistura, né, aquela miscigenação, que em 722 os assírios invadiram Israel, na parte do Reino do Norte, levaram cativo, trouxe um povo místico lá para povoar aquela terra e se misturaram, né? E deu a questão dos samaritanos aí, que é a mistura de judeus com esses gentios que foram colocados naquela terra lá, na parte do Reino do Norte. Quando Israel voltou, né, a parte do Reino do Sul, que Judá voltou, os samaritanos estão ali, né, como um povo ainda que morava na terra e etc. E dessa história em diante, os judeus da parte do Reino do Sul, os judeus de fala hebraica, não conversava com samaritanos, tá? Mas mesmo assim, Filipe foi e pregou o evangelho a eles e fez uma cruzada evangelística muito maravilhosa, né, que pôde alcançar muitas pessoas. Qualquer pregação que não tenha a cruz como base se torna vazia. É a mensagem da cruz que transforma vidas, trazendo cura, libertação e salvação. Foi por isso que a campanha evangelística de Filipe em Samaria teve
tanto impacto. Muitas pessoas foram salvas e libertas. Portanto, não devemos focar nossa confiança em estratégias humanas, mas priorizar nossa ação no poder do Espírito Santo e na palavra de Deus. Isso é verdade. A gente trabalha os métodos de evangelização, os métodos missionários, isso é importante, é necessário, mas a prioridade, o primeiro lugar, claro, em toda a nossa vida, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade, é a palavra de Deus, mas devemos ter todo um projeto missionário para fazer um trabalho muito bom com êxito, mas nunca esquecer que a centralidade do Evangelho é Cristo, é a palavra de Deus. Foi isso que Filipe fez em Samaria. A igreja que dá suporte à evangelização, o suporte da igreja. Então, Filipe fez uma campanha evangelística em Samaria, né? Uma cruzada, né? Que sinais e prodígio, né? Deus usou ele através de sinais e prodígio, e muitos endemoniados, muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas se converteram, até Simão, o mágico, se converteu, né? No livro de Atos, lemos que os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Essa passagem mostra que a igreja de Jerusalém dava suporte e completo apoio ao trabalho que era feito fora dos seus muros. Então, aconteceu que a igreja de Jerusalém enviaram Pedro e João. A gente vê que Pedro aqui não é o Papa. Papa que, se fosse Papa, não era enviado pelos demais. Então, os demais apóstolos enviaram Pedro e João, né? Enviar, apostelo aqui, enviar para lá Pedro e João. Então, eles foram lá para ver o que estava acontecendo em Samaria. Você lembra lá que Pedro falou para Cornélio, né? Que jamais um judeu entraria na casa, sentaria na mesa, conversaria com gentio, ou então com samaritano, que era tido como um povo endemoniado, como um povo maldito. Ok? Então, Pedro e João foram lá para analisar. Quando a igreja começou a sair fora dos seus portões, os apóstolos procuraram dar apoio e suporte ao trabalho evangelístico missionário. Não basta mandar missionário, é necessário dar suporte na missão que realiza. Então, é isso mesmo, né? A igreja que envia os missionários, tanto em missões nacionais, né? Missões a ribeirinhas, aldeias indígenas, fazer missões transculturais fora também do país, né? Ao qual é enviado. A igreja deve dar suporte, né? Suporte em todo sentido, financeiro, né? Suporte moral e etc., principalmente na oração. A igreja de Jerusalém dá esse exemplo aí, que vai lá ver o que está acontecendo e manda os apóstolos para que os apóstolos analisassem o que estava acontecendo. A igreja aqui discipula, né? Lucas mostra que os apóstolos, tendo ido a Samaria, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Esse texto mostra, além do apoio dado ao ministério de Filipe, ao trabalho do discipulado da igreja, né? Então, assim, como aconteceu o Pentecoste lá em Israel, o Pentecoste em Jerusalém, o Pentecoste judaico, acontece um Pentecoste samaritano, né? Que realmente Deus, assim, Cristo batiza eles com o Espírito Santo, né? Na imposição de mão de Pedro e João. Fazia parte aqui da doutrina dos apóstolos o ensino sobre a iniciação cristã, que envolvia o ensino sobre a conversão, o batismo nas águas e a capacitação do Espírito Santo. Então, desde os primórdios da igreja, a igreja prega, né? As pessoas se convertem, depois elas são batizadas, se tornam membros da igreja, e também na imposição de mão, que Jesus quiser batizar ela com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder, assim Jesus pode fazer e realizar esse grande milagre, como aconteceu em Atos, capítulo de número 8. O texto bíblico diz que essas pessoas aceitaram a palavra de Deus, isto é, se converteram e foram batizadas nas águas, contudo, por uma razão não especificada, aqueles crentes não haviam recebido o Espírito Santo, né? Então, assim, não tem no contexto do capítulo 8 dizendo o porquê, mesmo com grandes milagres que aconteceu, Deus usou ele poderosamente. Filipe, né? Instrumentalizou, né? Esse vaso aqui que foi usado, mas o texto não diz o porquê Jesus não batizou aquele povo, mas esperava que Pedro e João, né, que são uma das colunas principais da igreja, conforme o livro, a carta de Paulo à igreja da Galácia, né, Paulo fala que os cabeças, né, as colunas da igreja, Tiago,
Pedro e João, né, quando fala Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém naquela época, segundo Eusébio de Cesareia, segundo os próprios textos bíblicos, era Tiago, o meio-irmão de Jesus, ok? Então, de lá, a igreja de Jerusalém, o pastor da igreja, Tiago, manda Pedro e João para ver o que estava acontecendo. E naquele exato momento que ele chega lá, mesmo com tantos milagres, mas Jesus não batizou com o Espírito Santo. Só batizou quando Pedro e João chegam lá e colocou a mão sobre eles, tá ok? Mas eu vejo que era para eles, né? Porque a igreja era a igreja de Jerusalém, claro, que precisava que os apóstolos fossem lá. Essas duas figuras, Pedro e João, para ver que os samaritanos, que era o povo dito maldito, endemoniado, etc., né? Que era a escória da sociedade, receberam também o poder da palavra de Deus e a Cristo que o salvou. Sem o recebimento do Espírito Santo, o discipulado está incompleto. Né? Filipe pregou a Cristo e realizou muitos sinais entre os samaritanos, levando-os à fé, ao batismo nas águas. Mais tarde, os apóstolos Pedro e João foram enviados para que recebesse o Espírito Santo, completando assim o discipulado desses novos crentes. Né? Então, Filipe fez um grande trabalho evangelístico, missionário em Samaria, né? Vamos dizer, essa grande cruzada de sinais evangelísticos e etc. Deus assim usou ele poderosamente em sinais e prodígios, assim como usou Estevão. Para os apóstolos, o discipulado estava incompleto, sem o recebimento do Espírito Santo. Então, Filipe discipulou aquele povo, né? Mas agora faltava o revestimento de poder, e assim Pedro e João foram enviados para isso acontecer na imposição de mão. Essa visão da conversão cristã permanece e devemos levar os novos na fé a desfrutar da experiência pentecostal, assim como fizeram os apóstolos, ok? Então, a conclusão, nessa lição vimos como o evangelho se espalhou rapidamente após a perseguição contra a igreja. Isso aconteceu porque a mensagem cristã tinha um foco claro, a palavra de Deus e a cruz de Cristo. Sem Cristo e sem a Bíblia não há evangelização. A Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou para evangelizar Samaria, mas enfatiza o poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. Muito bom. Parabéns aqui para o querido comentarista, pastor José Gonçalves, que ele coloca, a Bíblia não destaca os métodos que Filipe usou, né? Mas, de fato, ele usou métodos, claro, usou projetos, né, que a gente faz, mas, de qualquer maneira, o destaque principal é o Espírito Santo, que nos usa em poder, glória e etc., né, que usa poderosamente para ser propagado a palavra de Deus, assim como usou Filipe naquele momento. Né? Então, está na palavra de Deus, no Espírito Santo. Esse é o exemplo que devemos seguir. Né? Então, é isso que a lição nos traz, uma igreja perseguida, mas uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que, em mesmo tamanho sofrimento, mas uma igreja que se espalhou, né? Os crentes se espalhou, mas levaram a mensagem. E aqui Lucas, que é o escritor do livro de Atos, né? Que é o livro de missões, o livro que demonstra, né, a expansão da igreja e demonstra também e deixa registrado Filipe nesse grande trabalho que ele fez em Samaria, né? Até os samaritanos se converterem. Então, vamos ter um Pentecoste em Samaria, vamos ter um Pentecoste também na casa de Cornélio, que Pedro tem uma experiência, né? Na casa de Simão o Curtidor, onde que aqueles alimentos aparecem. Pedro falou que não tocava em alimentos impuros, etc. E Deus assim fala, né? Como é que você pode chamar uma coisa de impura sendo criada pelo Criador, né? Então ele tem aquela experiência quando os homens de Cornélio assim chegou e ele se deslocou para a casa de Cornélio, tendo essa experiência, né? Essa quebra de cultura, essa quebra de paradigmas, onde que ela vai ser quebrada mais ainda da conversão de Saulo de Tarso para pregar o evangelho até os confins da terra. E os pais da igreja, né, os pastores, os teólogos do século II em diante, vai chamar Paulo o grande campeão das viagens missionárias, ok? Mas aqui fica essa lição para
nossa reflexão, que é uma lição muito bem trabalhada, ela está muito bem explícita, fácil, e você já conhece ela, mas acesse o nosso canal Teologia Aprenda Mais. A próxima lição, de número 11, né, vai ser uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, né? Então vai ser trabalhada aí a casa de Cornélio, né, e muitos outros aí que se converteram à fé cristã. Mesmo assim, a igreja de Jerusalém, sendo lá, vivendo os seus 4, 5 anos, somente lá em Jerusalém, todo mundo ali fechado, dentro de casa, etc. Mas Deus usou a circunstância da perseguição para cumprir todos os seus desígnios, os seus propósitos, e assim ele faz da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, porque ele é Deus. Ele é todo-poderoso e a sua vontade é soberana. Obrigado. Entre no nosso canal Teologia Aprenda Mais e curte os nossos milhares aí de vídeos, né, usando essa hipérbole. Até a próxima.